Olá, que alegria ter você aqui comigo mais uma vez. Hoje eu trouxe uma história que vai mexer com seu coração do começo ao fim. Imagine a cena. Uma jovem de 22 anos, inteligente, decidida, dona da própria vida, e um homem de 42, viúvo, bem-sucedido, que achava que nunca mais ia voltar a sentir borboletas no estômago. Quando os dois se conhecem, a atração é imediata. Mas tem um problema. Todo mundo ao redor diz que está errado. A diferença de idade, os julgamentos, os olhares de desaprovação. Mas e se eu te disser que teve uma noite em que ela olhou nos olhos dele e confessou algo que mudou tudo? E que a reação dele, bem, você vai precisar ouvir para descobrir. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora para não perder nenhuma história emocionante como essa. E deixa aqui nos comentários. O que você está fazendo enquanto me ouve? Está relaxando depois de um dia cheio? Preparando o jantar? Me conta. Agora acomoda-se aí, respira fundo e vem comigo mergulhar nessa história de um amor que desafiou todas as regras. Vamos começar. Lia Nogueira tinha acabado de completar 22 anos quando sua vida começou a tomar o rumo que ela sempre quis. Formada em arquitetura há apenas 6 meses, ela já tinha conseguido um emprego em um escritório de médio porte no centro de São Paulo e estava ali, sentada na frente do computador, finalizando o projeto de uma casa que tinha ficado exatamente do jeito que ela imaginou. Os traços no papel digital mostravam cada detalhe, cada canto pensado com cuidado, e quando ela salvou o arquivo final, um sorriso satisfeito apareceu no rosto. Aquilo era mais do que trabalho para ela. Era paixão. Era a prova de que todo o esforço que ela tinha feito para pagar a faculdade enquanto trabalhava em cafeterias e fazendo bicos de freelancer tinha valido cada segundo de cansaço, cada noite sem dormir direito, cada dúvida que passou pela cabeça. Lia não era do tipo que esperava as coisas caírem do céu. Desde os 18 anos, quando entrou na faculdade, ela dividiu o tempo entre aulas, trabalhos e uma rotina que muita gente da idade dela nem conseguia imaginar. Os pais dela sempre a apoiaram, claro, mas a situação financeira da família não permitia pagar uma faculdade particular, então Lia tinha estudado em universidade pública e tinha batalhado cada centavo para se manter. E agora, sentada naquele escritório, com seu nome em uma pequena placa na mesa, ela sentia que estava no caminho certo. Era jovem, sim, mas era competente. Era nova no mercado, mas tinha talento. E ela sabia disso sem arrogância, apenas com a consciência tranquila de quem trabalha duro. Quando o relógio marcou 6 da tarde, Lia desligou o computador, pegou a bolsa e saiu do escritório. O trânsito de São Paulo estava caótico como sempre, mas ela não ligava. Colocou os fones de ouvido, ouviu uma música que gostava e foi caminhando até o metrô. Tinha combinado de jantar na casa dos pais naquela noite, como fazia toda semana. E estava ansiosa para contar sobre o projeto que tinha terminado. A mãe dela, Vera, era professora de literatura e sempre se empolgava quando Lia falava sobre trabalho. O pai, Paulo, era mais quieto, mas tinha aquele jeito de escutar com atenção. E depois soltar um comentário certeiro que mostrava que ele tinha prestado atenção em cada palavra. Quando Lia chegou na casa dos pais, o cheiro de comida caseira já tomava conta da sala. Lucas, o irmão mais novo, estava esparramado no sofá mexendo no celular, e quando viu a irmã, levantou a cabeça e deu um sorriso preguiçoso. E aí, arquiteta famosa, ele brincou. Lia deu um tapa de leve no ombro dele e foi direto para a cozinha, onde a mãe estava terminando de preparar o jantar. Vera olhou para a filha com aquele olhar cheio de carinho que só mãe tem e perguntou como tinha sido o dia. Lia contou sobre o projeto, sobre como tinha conseguido convencer o cliente a aceitar uma ideia que ela tinha sugerido. E Vera sorriu com orgulho. Você vai longe, minha filha. Tenho certeza disso. Paulo entrou na cozinha nesse momento, deu um beijo na testa da filha e disse que já estava com fome, e todos se sentaram à mesa. O jantar foi como sempre era, cheio de conversas, risadas, aquele clima gostoso de família que se gosta de verdade. Lucas contou sobre a faculdade de engenharia que tinha começado há alguns meses. Paulo reclamou de alguma coisa
que tinha visto no noticiário, e Vera fez todo mundo rir com uma história engraçada que tinha acontecido na escola onde ela dava aula. Lia observava tudo aquilo e sentia uma gratidão enorme. Ela sabia que não era todo mundo que tinha uma família presente assim, que se importava de verdade, que estava ali em todos os momentos. E mesmo sendo independente, mesmo morando sozinha em um apartamento pequeno que ela alugava com o próprio salário, Lia gostava daqueles jantares semanais. Gostava de voltar para casa e sentir que tinha raízes, que tinha um lugar onde sempre ia ser bem-vinda. Depois do jantar, Lia ajudou a mãe a lavar a louça enquanto os homens da casa foram assistir alguma coisa na televisão. Foi nesse momento, com as mãos na água ensaboada, que Vera perguntou se a filha estava namorando alguém. Lia deu uma risada e balançou a cabeça. Não, mãe, não estou. Vera franziu a testa, curiosa. Mas você não sai com ninguém? Não conhece ninguém interessante? Lia enxugou as mãos e encostou na pia, pensativa. Eu conheço gente, mãe, mas nada sério. Sabe como é? Os caras da minha idade parecem tão imaturos. Eles querem sair, beber, não pensar no futuro. E eu não me encaixo nisso. Eu quero alguém que tenha objetivos, que saiba o que quer da vida, sabe? Vera colocou a mão no ombro da filha e sorriu. Você vai encontrar alguém assim, Lia. Pode ser que demore, mas quando acontecer, você vai saber. Lia saiu da casa dos pais mais tarde naquela noite, pegou um carro por aplicativo e voltou para o apartamento. Quando chegou em casa, tomou um banho demorado, colocou um pijama confortável e se jogou na cama. Pegou o celular e viu algumas mensagens da melhor amiga, Fernanda, perguntando se ela ia sair no fim de semana. Lia digitou uma resposta rápida dizendo que talvez sim, que ia ver como estava o trabalho e depois largou o celular na mesinha de cabeceira. Ficou olhando para o teto do quarto, pensando na vida, nos planos que tinha, nos sonhos que ainda queria realizar. Ela não estava com pressa para encontrar alguém, mas também não fechava as portas para o amor. Se acontecesse, aconteceria. E quando acontecesse, ela queria que fosse algo verdadeiro, algo que valesse a pena. No dia seguinte, Lia acordou cedo como sempre, foi para o escritório e mergulhou no trabalho. A rotina seguiu normalmente durante os dias seguintes, até que na quinta-feira, o chefe dela chamou todo mundo para uma reunião rápida. Ele falou sobre um evento de arquitetura que ia acontecer no sábado à noite, um daqueles encontros onde profissionais da área se reuniam para ver projetos, fazer contatos, trocar ideias. E ele tinha conseguido alguns convites para a equipe. Lia sentiu o coração acelerar quando ouviu aquilo. Eventos assim eram oportunidades, eram chances de mostrar trabalho, de conhecer gente influente, de abrir portas. Ela levantou a mão na hora e disse que queria ir. O chefe sorriu e entregou o convite para ela. Aproveita, Lia. Vai ter gente importante lá. Lia saiu daquela reunião com o convite na mão e um frio na barriga. Aquilo podia ser o início de algo grande. Ela não sabia ainda, mas aquele evento ia mudar a vida dela de um jeito que ela nunca ia imaginar. Henrique Cavalcante estava sentado na sala de reuniões da Cavalcante Empreendimentos naquela quinta-feira de manhã, olhando para os relatórios espalhados sobre a mesa de vidro. Aos 42 anos, ele já tinha construído uma carreira sólida no mercado imobiliário, transformando a empresa que o pai tinha deixado em algo muito maior, muito mais relevante. Henrique era respeitado no meio, conhecido por ser justo, mas exigente, por valorizar qualidade acima de tudo, por não aceitar projetos meia-boca. E naquele momento, ele estava analisando as propostas para um novo empreendimento que a empresa estava planejando, um condomínio residencial de alto padrão que precisava de um projeto arquitetônico diferente, inovador, algo que chamasse atenção sem ser exagerado. Marcelo Silva, o sócio e amigo de longa data, entrou na sala naquele momento, carregando 2 xícaras de café. Ele era alguns anos mais velho que Henrique, casado há 20 anos, pai de 2 filhos, e tinha aquele jeito tranquilo de quem já tinha visto muita coisa na vida. Colocou uma das xícaras na frente de Henrique e se sentou do outro lado da mesa. Então, já decidiu quem vai tocar o projeto? Henrique pegou a xícara, tomou um gole e balançou a cabeça. Ainda não.
Nenhuma das propostas que recebi me convenceu completamente. Preciso de alguém com visão, sabe? Alguém que entenda que luxo não é só ostentação, mas elegância. Marcelo deu uma risada. Você é exigente demais, Henrique, mas é por isso que a gente está onde está. Henrique sorriu de leve, mas o sorriso não chegou aos olhos. A verdade é que ele era exigente mesmo, mas não só no trabalho. Em tudo na vida dele, ele tinha padrões altos. Talvez fosse por causa do passado, por causa da dor que ele tinha enfrentado 4 anos atrás, quando perdeu a esposa em um acidente de carro. Beatriz, a mulher com quem ele tinha sido casado por 8 anos, tinha ido embora de repente, sem aviso, sem tempo para despedidas. E Henrique tinha ficado sozinho, mergulhado em um vazio que demorou muito tempo para começar a cicatrizar. Ele tinha se jogado no trabalho para não pensar, para não sentir, e, de certa forma, tinha funcionado. A empresa cresceu, os projetos se multiplicaram, e Henrique foi se acostumando com a solidão. Até que, com o tempo, aquela solidão deixou de ser dolorosa e passou a ser apenas parte da rotina. Ele não procurava mais ninguém. Não abria espaço para nada, além de trabalho e compromissos. Marcelo, que conhecia Henrique há anos, sabia de tudo isso, e sempre que podia, tentava puxar o amigo para fora daquela bolha. Henrique, você precisa sair mais, conhecer gente. Não pode passar o resto da vida trancado aqui no escritório. Henrique levantou os olhos dos relatórios e olhou para Marcelo com uma expressão cansada. Não estou trancado, Marcelo. Eu saio, vou em eventos, jantares, reuniões. Marcelo revirou os olhos. Isso não é sair, é trabalhar em lugares diferentes. Estou falando de viver, Henrique, de se permitir sentir alguma coisa de novo. Henrique não respondeu. Apenas voltou a olhar para os papéis, encerrando o assunto. Marcelo suspirou, mas deixou para lá. Ele sabia que não adiantava insistir. Mais tarde, no meio da tarde, Henrique estava na sala dele quando recebeu um telefonema de um contato que trabalhava na organização de eventos do setor. A voz do outro lado da linha era animada. Henrique, tenho um convite para você. Sábado à noite, evento de arquitetura e urbanismo. Vai ter apresentação de projetos, gente boa do mercado, aquele esquema. Acho que você deveria ir. Pode encontrar alguém interessante para aquele projeto que você está planejando. Henrique pensou por alguns segundos. Ele não era muito fã desse tipo de evento, mas tinha que admitir que fazia sentido. Se ele estava procurando alguém com visão diferente, talvez fosse exatamente em um lugar assim que ele ia encontrar. Tudo bem, vou estar lá. Me manda os detalhes. Desligou o telefone e voltou ao trabalho, sem saber que aquela decisão ia mudar tudo. No sábado à noite, Henrique estava em casa se arrumando para o evento. Colocou uma camisa social azul marinho, calça preta, sapatos bem engraxados e deu uma olhada no espelho. Os fios grisalhos nas têmporas tinham aumentado nos últimos anos, mas ele não ligava. Gostava de achar que aquilo dava um ar mais sério, mais maduro. Pegou as chaves do carro e saiu. O evento era em um hotel no centro da cidade. Um daqueles lugares elegantes com salões enormes e decoração impecável. Quando Henrique chegou, o lugar já estava cheio. Pessoas conversando em grupos, garçons circulando com bandejas de bebidas, um clima de networking no ar. Ele cumprimentou algumas pessoas conhecidas, trocou cartões, conversou sobre negócios, mas estava com a mente focada em uma coisa só: encontrar alguém que pudesse fazer o projeto que ele tinha em mente. Foi quando começaram as apresentações. Vários arquitetos subiram no pequeno palco montado no salão para mostrar seus trabalhos, falar sobre suas ideias, defender suas visões. Henrique assistia com atenção, mas nada tinha chamado a atenção dele de verdade, até que uma mulher jovem subiu no palco. Ela era bonita, isso era inegável, mas não foi a beleza que fez Henrique parar de beber o uísque que segurava e prestar atenção de verdade. Foi o jeito como ela falava, a segurança na voz, a clareza das ideias, a paixão que ela colocava em cada palavra. Ela apresentou um projeto residencial que tinha feito, mostrando como tinha conseguido unir funcionalidade com estética, como tinha pensado em cada detalhe para que a casa fosse ao mesmo tempo prática e linda. Henrique inclinou a cabeça, interessado.
Aquilo era exatamente o que ele estava procurando. Alguém que não só desenhava bonito, mas que pensava, que entendia que a arquitetura era sobre pessoas, sobre viver bem. Quando a apresentação acabou e a moça desceu do palco, Henrique não pensou duas vezes. Foi até ela. Lia estava guardando o notebook na bolsa quando sentiu uma presença ao lado e levantou os olhos. O homem que estava na frente dela era alto, imponente, com uma postura que transmitia autoridade sem ser intimidadora. Ele estendeu a mão e se apresentou. Henrique Cavalcante, gostei muito da sua apresentação. Você tem uma visão muito interessante. Lia apertou a mão dele, sentindo uma firmeza no aperto que combinava com a aparência. Obrigada, Lia Nogueira. Ela sorriu, e Henrique percebeu que o sorriso era genuíno, sem falsidade. Você trabalha por conta própria ou está em algum escritório? Lia explicou que trabalhava em um escritório, mas que fazia alguns freelances quando apareciam oportunidades boas. Henrique assentiu, pensativo. Tenho um projeto em mente. Algo grande, um condomínio residencial de alto padrão. Estou procurando alguém com uma visão diferente e acho que você pode ser a pessoa certa. Teria interesse em conversarmos sobre isso? Lia sentiu o coração acelerar. Aquilo era exatamente o tipo de oportunidade que ela estava esperando. Ela olhou nos olhos dele e respondeu com firmeza. Tenho sim. Adoraria ouvir mais sobre o projeto. Henrique sorriu pela primeira vez naquela noite, um sorriso pequeno, mas sincero, e pegou um cartão no bolso. Ótimo. Me liga na semana que vem e a gente marca uma reunião para discutir os detalhes. Lia pegou o cartão, olhou para o nome impresso e sentiu que aquilo era o começo de algo importante. Eles trocaram mais algumas palavras, conversaram brevemente sobre arquitetura, sobre tendências do mercado, e Henrique percebeu que, além de talentosa, ela era inteligente, articulada, interessante. Quando se despediram, Henrique saiu do evento com uma sensação estranha no peito. Não era só a satisfação de ter encontrado alguém para o projeto. Era algo mais, algo que ele não conseguia definir bem. E Lia, por sua vez, voltou para casa naquela noite com o cartão de Henrique na bolsa e uma sensação de que a vida dela estava prestes a mudar. Na segunda-feira de manhã, Lia acordou com o cartão de Henrique Cavalcante na cabeça. Ela tinha passado o domingo inteiro pensando naquele encontro breve no evento, na oportunidade que tinha aparecido, e principalmente no homem que tinha oferecido aquela chance. Henrique era diferente de qualquer pessoa que ela já tinha conhecido. Tinha uma presença que chamava a atenção, um jeito sério, mas não frio, e quando ele olhava para ela parecia que realmente estava prestando atenção, que se importava com o que ela tinha a dizer. Lia balançou a cabeça, tentando afastar aqueles pensamentos. Aquilo era trabalho, era profissional, e ela não podia deixar outras coisas atrapalharem. Pegou o celular, olhou para o cartão que estava na mesinha de cabeceira, respirou fundo e discou o número. Henrique atendeu no terceiro toque. A voz dele era firme, direta. Henrique Cavalcante. Lia se apresentou, lembrando que tinham se conhecido no evento, e perguntou se ele ainda estava interessado em conversar sobre o projeto. Henrique respondeu que sim, que estava esperando o contato dela, e sugeriu que se encontrassem na quarta-feira à tarde no escritório dele. Lia concordou, anotou o endereço e desligou o telefone com o coração batendo mais rápido do que deveria. Eram só nervos, ela disse para si mesma. Nervosismo natural de quem estava prestes a encarar um projeto grande, importante. Nada além disso. Na quarta-feira, Lia chegou ao escritório da Cavalcante Empreendimentos 15 minutos antes do horário marcado. O prédio era imponente, moderno, com fachada de vidro que refletia o céu azul de São Paulo. Ela subiu até o 10º andar, onde ficava a sede da empresa, e foi recebida por uma secretária simpática que a levou até a sala de Henrique. Quando a porta se abriu, Lia viu que ele estava de pé ao lado da mesa, olhando alguns papéis, e quando percebeu a presença dela, levantou os olhos e sorriu de leve. Lia, entre. Fico feliz que tenha vindo. Ela entrou, cumprimentou ele com um aperto de mão e se sentou na cadeira que ele indicou. Henrique se sentou do outro lado da mesa e começou a explicar o projeto.
Ele falou sobre o condomínio que queria construir, sobre a localização privilegiada em uma área nobre da cidade, sobre o público-alvo que eram famílias de alta renda que buscavam qualidade de vida sem abrir mão de sofisticação. Mas o que ele queria não era ostentação vazia. Queria elegância, funcionalidade, algo que as pessoas olhassem e pensassem em lar, não em showroom. Lia ouvia com atenção, fazendo anotações no caderno que tinha trazido, e de vez em quando levantava os olhos para olhar para Henrique. Ele gesticulava quando falava, e tinha um brilho nos olhos que mostrava que aquele projeto era importante para ele. Quando ele terminou de falar, Lia fechou o caderno e deu algumas sugestões iniciais. Falou sobre usar materiais naturais, sobre criar espaços de convivência que incentivassem interação entre moradores, sobre pensar em sustentabilidade sem que isso virasse apenas um argumento de venda. Henrique ouvia tudo com uma expressão séria, mas atenta, e quando ela terminou ele se inclinou para a frente e disse algo que Lia não esperava. Você realmente entende do que está falando. Não é só teoria. Você sente isso. Lia sentiu o rosto esquentar com o elogio, mas manteve a postura profissional. Arquitetura é sobre pessoas, não sobre prédios. Se a gente não lembrar disso, a gente perde o sentido do trabalho. Henrique sorriu, um sorriso maior dessa vez, e assentiu. Exatamente. É por isso que eu quero você nesse projeto. Eles passaram mais uma hora conversando sobre prazos, sobre valores, sobre como ia funcionar a parceria, e quando a reunião terminou, Lia saiu do escritório com a sensação de que tinha dado um passo enorme na carreira. Mas também saiu com outra sensação, uma que ela não queria admitir, a de que tinha gostado de estar perto de Henrique, de conversar com ele, de ver o jeito como ele valorizava o trabalho dela. Nas semanas seguintes, Lia e Henrique se encontraram várias vezes para discutir o projeto. Ela apresentou esboços, plantas, ideias, e ele sempre tinha algum comentário, alguma sugestão, mas nunca de um jeito que diminuísse o trabalho dela. Pelo contrário, ele parecia genuinamente interessado em ouvir o que ela tinha a dizer. E mais de uma vez, aceitou mudanças que ela propôs mesmo quando isso significava mexer em algo que ele já tinha definido. Lia começou a perceber que trabalhar com Henrique era diferente de tudo que ela já tinha vivido. Ele era exigente, sim, mas era justo. E tinha uma forma de olhar para ela quando ela falava que fazia o coração dela disparar, mesmo que ela tentasse ignorar. Em uma das reuniões, Lia estava explicando uma mudança que queria fazer na área de lazer do condomínio, quando Henrique a interrompeu com uma pergunta sobre um detalhe técnico. Ela respondeu com segurança, mas ele franziu a testa e discordou. Acho que não vai funcionar dessa forma. O custo vai ficar muito alto, e o benefício não compensa. Lia respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dele. Com todo respeito, Henrique, acho que você está errado. Esse detalhe faz toda a diferença na experiência das pessoas. E se você quer um projeto de verdade, não pode cortar justamente o que torna ele especial. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para ela com uma expressão que Lia não conseguiu decifrar. Depois ele deu um sorrisinho de canto e assentiu. Tudo bem, vamos fazer do seu jeito, mas se der errado, a culpa é sua. Lia sorriu de volta, aliviada. Pode deixar. Não vai dar errado. Aquele pequeno embate criou algo entre eles. Henrique começou a perceber que Lia não era só talentosa, era forte. Não tinha medo de discordar, de defender o que acreditava, e isso mexia com ele de um jeito que ele não esperava. E Lia, por sua vez, começou a admirar Henrique não só como profissional, mas como homem. A forma como ele escutava, como ele tratava os funcionários com respeito, como ele tinha princípios e não abria mão deles. Ela sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas não conseguia evitar. Um dia, depois de uma reunião que tinha se estendido além do horário do expediente, Henrique sugeriu que fossem almoçar juntos para continuar conversando sobre o projeto. Lia aceitou. E os dois foram para um restaurante tranquilo perto do escritório. A conversa começou profissional, mas aos poucos foi se tornando mais pessoal. Henrique perguntou sobre a família dela, sobre como tinha sido a trajetória até ali, e Lia falou sobre os pais, sobre o irmão, sobre a luta para se formar. Henrique ouvia tudo com atenção genuína, e quando ela terminou de falar,
Ele compartilhou um pouco da história dele. Falou sobre a empresa que o pai tinha construído, sobre a responsabilidade que sentiu quando assumiu tudo, sobre a perda da esposa e como aquilo tinha mudado ele. Lia ouvia com o coração apertado, sentindo a dor nas palavras dele, e sem pensar muito, esticou a mão por cima da mesa e tocou de leve no braço dele. Sinto muito pelo que você passou, Henrique, mas fico feliz que você tenha conseguido seguir em frente. Henrique olhou para a mão dela sobre o braço dele e depois levantou os olhos para encará-la. Por um momento, o tempo pareceu parar. Havia algo naquele olhar, algo intenso, algo que nenhum dos dois sabia como lidar. O almoço terminou logo depois, e eles voltaram ao escritório em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Henrique não conseguia tirar da cabeça a sensação do toque dela, e Lia não conseguia esquecer o jeito como ele tinha olhado para ela. Nos dias seguintes, a tensão entre eles ficou mais evidente. Olhares que duravam um segundo a mais, sorrisos que apareciam sem motivo aparente. A proximidade física que às vezes acontecia quando estavam olhando para as mesmas plantas do projeto. E então, em uma sexta-feira à noite, depois que todos já tinham ido embora do escritório, Lia e Henrique estavam sozinhos na sala de reuniões finalizando alguns detalhes. Ela estava inclinada sobre a mesa, apontando algo no papel, e Henrique estava ao lado dela, tão perto que ela conseguia sentir o cheiro do perfume dele. O coração dela estava batendo tão forte que tinha certeza que ele conseguia ouvir. E quando ela virou o rosto para falar algo, percebeu que ele estava olhando diretamente para ela, e não para o papel. O silêncio entre eles ficou pesado, carregado de uma eletricidade que nenhum dos dois conseguia negar mais. Henrique deu um passo para mais perto, e Lia sentiu a respiração falhar. Ele levantou a mão devagar, como se estivesse se dando a chance de recuar, e tocou de leve no rosto dela. Lia fechou os olhos por um segundo, sentindo o calor daquele toque, mas então abriu os olhos de repente e deu um passo para trás. Henrique, eu preciso pensar. Isso não pode ser só atração. Não quero que seja só isso. Henrique baixou a mão, respirando fundo, e assentiu. Eu entendo. E você está certa. A gente precisa ter certeza do que está fazendo. Lia pegou a bolsa, murmurou uma despedida rápida e saiu da sala. Henrique ficou ali, sozinho, com a sensação de que tinha acabado de perder e ao mesmo tempo ganhar algo muito importante. O fim de semana que se seguiu àquela sexta-feira foi difícil para os dois. Lia passou o sábado inteiro tentando não pensar em Henrique, mas falhando miseravelmente. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto dele, o jeito como ele tinha tocado a pele dela com tanto cuidado, como se ela fosse algo precioso. E o pior de tudo era que ela não conseguia negar mais o que sentia. Não era só admiração profissional, não era só atração física, era algo mais profundo, mais assustador, e ela não sabia como lidar com aquilo. No domingo, desabafou com a melhor amiga, Fernanda, durante um almoço em um restaurante no centro. Fer, eu acho que estou com um problema sério. Fernanda largou o garfo e olhou para Lia com os olhos arregalados. Deixa eu adivinhar. Tem a ver com aquele empresário gato que te contratou? Lia revirou os olhos, mas não negou. Contou tudo, desde o primeiro encontro no evento até aquele momento na sala de reuniões. E Fernanda ouvia tudo com uma expressão que misturava empolgação e preocupação. Quando Lia terminou de falar, Fernanda suspirou. Olha, eu entendo que você está com medo. A diferença de idade é grande, as pessoas vão falar, e você não quer que pareça que está com ele por interesse. Mas, Lia, você já parou para pensar que talvez isso seja real? Que talvez vocês dois tenham se conectado de verdade? Lia olhou para a amiga, sem saber o que responder. Fernanda continuou. Você é uma das pessoas mais sensatas que eu conheço. Se você está sentindo isso, não é à toa. E pelo que você me contou, ele também está sentindo. Então talvez vocês precisem conversar de verdade, colocar as cartas na mesa e decidir o que vão fazer. Lia sabia que a amiga tinha razão, mas isso não tornava a situação menos complicada. Henrique, por sua vez, passou o fim de semana tentando trabalhar, mas sem conseguir se concentrar direito. Na segunda-feira de manhã, Marcelo entrou na sala dele
e percebeu de cara que o amigo estava diferente. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Henrique olhou para Marcelo e, depois de alguns segundos de hesitação, resolveu contar. Falou sobre Lia, sobre a atração que estava sentindo, sobre o quanto aquilo o pegou de surpresa. Marcelo ouvia tudo com um sorriso no canto da boca, e quando Henrique terminou, cruzou os braços e disse: Finalmente, achei que você ia passar o resto da vida fingindo que não sentia nada por ninguém. Henrique franziu a testa. Marcelo, ela tem 22 anos. Eu tenho 42. São 20 anos de diferença. As pessoas vão julgar. Vão achar que ela está comigo por dinheiro. Vão achar que eu sou um velho tarado. Marcelo balançou a cabeça. Henrique, você se importa com o que as pessoas pensam? Desde quando? E outra, ela é adulta, tem cabeça própria. Se ela está sentindo algo por você, não é porque você tem dinheiro. É porque você é um homem decente, inteligente, interessante. Para de se sabotar. As palavras de Marcelo ficaram ecoando na cabeça de Henrique durante todo o dia. E na terça-feira, quando Lia chegou para mais uma reunião de trabalho, ele percebeu que não conseguia mais fingir que estava tudo normal. Eles passaram a primeira meia hora discutindo ajustes no projeto, mas Henrique notou que Lia estava diferente, mais quieta, mais distante. E então, no meio de uma frase sobre iluminação natural, ele a interrompeu. Lia, a gente precisa conversar. De verdade. Lia levantou os olhos dos papéis e olhou para ele, o coração disparando. Sobre o quê? Henrique respirou fundo. Sobre o que aconteceu na sexta-feira. Sobre o que está acontecendo entre a gente. Lia fechou o caderno devagar e se ajeitou na cadeira. Tudo bem, vamos conversar. Henrique se levantou, deu a volta na mesa e se sentou na cadeira ao lado dela, virando o corpo para encará-la. Eu sei que isso é complicado. Sei que temos 20 anos de diferença. Sei que as pessoas vão julgar. Vão achar que é errado, que eu sou velho demais, que você é nova demais. E eu entendo se você achar que não vale a pena enfrentar tudo isso. Lia olhou diretamente nos olhos dele, e pela primeira vez desde que se conheceram, foi ela quem tomou a iniciativa. Henrique, eu não sou criança. Eu sei exatamente o que estou sentindo. E sim, eu sei que vai ser difícil. Mas a questão não é se eu estou pronta para enfrentar isso. A questão é, você está? Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, processando as palavras dela. Havia uma força naquela mulher que ele não conseguia deixar de admirar. Ela não estava pedindo permissão, não estava esperando que ele decidisse sozinho. Estava colocando a responsabilidade nos dois. Eu estou. Estou com medo, não vou mentir. Mas estou disposto a tentar, se você também estiver. Lia sentiu um alívio enorme invadir o peito. Então, vamos tentar. Mas com uma condição. A gente precisa ser honesto um com o outro. Sempre. Sem mentiras, sem joguinhos, sem esconder as coisas. Henrique estendeu a mão, e Lia apertou, sentindo que aquilo era mais do que um acordo. Era um compromisso. Nos dias seguintes, eles decidiram que antes de qualquer coisa, precisavam conhecer melhor as vidas um do outro. Henrique convidou Lia para jantar em um restaurante mais reservado, longe dos olhares curiosos, e lá conversaram durante horas. Ele contou mais sobre a esposa que tinha perdido, sobre como tinha sido difícil superar aquela dor, sobre como tinha se fechado para não sentir de novo. E Lia contou sobre os relacionamentos que tinha tido antes, todos superficiais, todos com caras da idade dela que não estavam prontos para nada sério. Eu sempre senti que estava um passo à frente dos caras que eu conhecia. Eles queriam festa, diversão, nada de responsabilidade. E eu queria alguém que tivesse objetivos, que soubesse o que queria da vida. Henrique sorriu. E você acha que eu sei o que quero? Lia olhou para ele com seriedade. Acho que você sabe muito mais do que imagina. Depois daquele jantar, Henrique achou que era hora de Lia conhecer a mãe dele. Beatriz Cavalcante era uma mulher elegante, de 68 anos, que tinha criado o filho praticamente sozinha depois que o marido faleceu. Ela era forte, decidida e extremamente protetora. Quando Henrique contou que ia levar uma moça para jantar em casa, Beatriz ficou curiosa, mas também desconfiada. E quando Lia chegou naquela noite,
Vestida de forma simples, mas elegante, com um sorriso educado no rosto, Beatriz a recebeu com cordialidade, mas com uma certa frieza nos olhos. Durante o jantar, Beatriz fez perguntas sutis, tentando entender quem era aquela moça que tinha conquistado o filho, e Lia respondeu tudo com sinceridade, sem tentar impressionar, sem exagerar nada. Mas Beatriz não estava convencida. Quando Lia foi ao banheiro, Beatriz olhou para o filho e disse em tom baixo: "Ela é muito nova, Henrique. Você tem certeza do que está fazendo?" Henrique olhou para a mãe com firmeza. "Tenho, mãe. E peço que você dê uma chance para ela. Não é sobre idade. É sobre quem ela é." Na semana seguinte, foi a vez de Henrique conhecer os pais de Lia. O jantar na casa dos Nogueira foi completamente diferente. Vera recebeu Henrique com um sorriso caloroso, e Paulo, embora mais reservado, apertou a mão dele com firmeza e o convidou para sentar. Lucas estava lá também, curioso para conhecer o cara que a irmã tinha mencionado. Durante o jantar, Henrique conversou com facilidade, respondeu às perguntas de Paulo sobre negócios, elogiou a comida de Vera e brincou com Lucas sobre futebol. E quando saíram de lá mais tarde, Lia perguntou o que ele tinha achado. "Sua família é incrível, Lia. Dá para ver de onde você tirou sua força." Lia sorriu aliviada, mas nem tudo era fácil. Em um evento de trabalho algumas semanas depois, Henrique e Lia estavam conversando quando uma mulher que conhecia Henrique se aproximou e fez um comentário maldoso. "Nossa, Henrique, você está mesmo acompanhado de alguém tão jovem? Pensei que fosse sua filha." O comentário foi dito com um sorriso falso, mas a intenção era clara. Lia sentiu a raiva subir, mas antes que pudesse responder, Henrique se adiantou. "Lia é uma arquiteta brilhante que está trabalhando comigo. E mesmo que não fosse, isso não seria da sua conta." A mulher ficou sem graça e se afastou. Lia olhou para Henrique, grata, mas ele balançou a cabeça. "Você não precisa se defender de gente assim. E eu também não vou deixar ninguém te desrespeitar." Lia segurou a mão dele por baixo da mesa e apertou com força. "Obrigada." Naquela noite, quando estavam sozinhos, Henrique olhou para Lia e disse algo que ela não ia esquecer. "Você sabe o que eu mais admiro em você? Não é só sua inteligência ou seu talento, é sua coragem. A coragem de ser quem você é, sem pedir desculpas. Isso é raro, Lia, e é lindo." Lia sentiu os olhos marejarem, mas sorriu. "Você me faz querer ser ainda mais corajosa, Henrique." E naquele momento, os dois souberam que estavam prontos para dar o próximo passo. Foi em uma sexta-feira à noite, 3 meses depois daquele primeiro encontro no evento, que tudo mudou de vez. Henrique tinha convidado Lia para jantar em um restaurante especial, um lugar elegante, mas aconchegante, com iluminação suave e música ao vivo. Não era mais uma reunião de trabalho disfarçada de jantar. Era um encontro de verdade, assumido. E os dois sabiam disso. Lia tinha escolhido um vestido azul marinho simples, mas bonito, que realçava os olhos mel, e quando Henrique a viu entrando no restaurante, sentiu o coração apertar no peito. Ela era linda, mas não era só isso. Era a forma como ela caminhava com aquela confiança tranquila. A forma como sorria quando o viu esperando na mesa. Ele se levantou para recebê-la, puxou a cadeira, e quando ela se sentou não conseguiu deixar de dizer: "Você está linda, Lia." Ela sorriu, sentindo o rosto esquentar. "Obrigada. Você também está muito bem." O jantar foi perfeito. Conversaram sobre tudo. Riram de histórias bobas, compartilharam sobremesa, e em nenhum momento houve aquele silêncio constrangedor que às vezes acontece em primeiros encontros. Era como se eles já se conhecessem há anos, como se não precisassem fingir nada, como se pudessem simplesmente ser eles mesmos. E quando o jantar terminou e eles saíram do restaurante, Henrique sugeriu que dessem uma volta antes de ir embora. Lia concordou, e os dois começaram a caminhar pelas ruas iluminadas do bairro sem pressa, apenas aproveitando a companhia um do outro. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e a noite tinha aquele clima gostoso de fim de semana, quando as pessoas param de correr e começam a viver. Em certo momento, eles pararam em uma pracinha pequena e silenciosa,
e se sentaram em um banco de madeira embaixo de uma árvore. O silêncio entre eles era confortável, mas havia algo no ar, uma tensão boa, uma expectativa. Henrique olhou para Lia, viu o perfil dela iluminado pela luz fraca dos postes e sentiu que não conseguia mais segurar o que estava sentindo. Lia, eu preciso te dizer uma coisa. Ela virou o rosto para encará-lo e Henrique respirou fundo antes de continuar. Quando eu perdi minha esposa, eu achei que nunca mais ia conseguir sentir nada por ninguém. Achei que aquela parte de mim tinha morrido junto com ela. E durante anos foi assim. Eu vivia, trabalhava, mas não sentia. Até que você apareceu. Lia sentiu o coração disparar, mas não disse nada. Apenas esperou que ele continuasse. Henrique pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com cuidado, como se estivesse segurando algo frágil. Você me fez voltar a acreditar que eu posso ser feliz de novo. E não é pela sua idade ou pela sua aparência, mesmo que você seja linda. É por quem você é, pela forma como você enfrenta a vida, pela força que você tem, pela honestidade, pela paixão que você coloca em tudo o que faz. Você me fez querer viver de novo, Lia. E eu sei que isso é assustador, eu sei que é complicado, mas eu não consigo mais fingir que não estou sentindo. Lia sentiu os olhos marejarem, mas sorriu apertando a mão dele com força. Henrique, você sabe que eu pensava em você todas as noites? Desde aquele primeiro dia no evento, eu não conseguia tirar você da cabeça. Eu tentava me convencer de que era só admiração, só atração, mas no fundo eu sabia que era mais do que isso. E eu tinha medo. Medo de que você não me levasse a sério por causa da idade. Medo de que as pessoas julgassem, medo de me entregar e acabar me machucando. Mas agora, estando aqui com você, eu sei que não quero mais ter medo. Eu quero tentar. Eu quero estar com você do jeito que for, enfrentando o que vier. Henrique levou a mão livre até o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo que tinha caído sobre os olhos, e a olhou de um jeito que fez o mundo inteiro desaparecer ao redor. Posso te beijar? Lia assentiu sem conseguir falar, e Henrique se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse, mas ela não recuou. Quando os lábios dele se encontraram, foi como se tudo fizesse sentido de repente. O beijo era suave, cuidadoso, cheio de emoção contida que finalmente estava sendo liberada. Lia levou as mãos até a nuca dele, aprofundando o beijo, e Henrique a puxou para mais perto, como se quisesse ter certeza de que aquilo era real, de que ela estava ali nos braços dele. Quando se separaram, estavam ambos sem fôlego, e Henrique encostou a testa na dela, fechando os olhos. Isso foi perfeito. Lia riu baixinho, ainda com os olhos fechados. Foi mesmo. Ficaram ali por mais alguns minutos, abraçados, sem pressa de ir embora, apenas sentindo a presença um do outro. E quando finalmente se levantaram e voltaram a caminhar, estavam de mãos dadas, e não havia mais dúvida. Eles estavam juntos de verdade. Nos dias seguintes tudo mudou entre eles. Não precisavam mais fingir que era só trabalho, não precisavam mais medir palavras ou esconder olhares. Henrique começou a buscar Lia no escritório dela no fim do expediente, e os dois iam jantar juntos, ou simplesmente ficavam conversando no carro estacionado em algum lugar tranquilo. Ele mandava mensagens durante o dia perguntando como ela estava, se tinha almoçado direito, se o trabalho estava puxado. E Lia respondia com carinho, sentindo uma felicidade que não tinha sentido antes. Era diferente de qualquer coisa que ela já tinha vivido. Não era aquela paixão louca e desesperada que via nos filmes. Era algo mais sólido, mais real, mais maduro. Uma noite, quando estavam jantando na casa de Henrique, uma cobertura espaçosa com vista para a cidade, Lia estava ajudando ele a arrumar a mesa depois da comida, quando ele a puxou pela cintura e a virou de frente para ele. Sabe o que eu estava pensando? Lia sorriu, passando os braços ao redor do pescoço dele. No quê? Henrique beijou a testa dela com carinho. Que eu não quero mais ficar longe de você. Quero que você faça parte da minha vida de verdade. Não só nos fins de semana ou quando sobra tempo. Quero acordar e saber que você está aqui ou que vai estar logo mais. Quero construir algo de verdade com você, Lia. Lia sentiu o coração inchar no peito.
e abraçou ele com força, escondendo o rosto no peito dele. Eu também quero isso, Henrique. Eu também. Eles ficaram ali abraçados no meio da cozinha, e naquele momento Lia soube que tinha feito a escolha certa. Não importava o que as pessoas pensassem, não importava a diferença de idade, não importava nada além daquilo que estavam sentindo. E Henrique, por sua vez, sentiu uma paz que não sentia há anos. Tinha encontrado alguém que o fazia querer ser melhor, que o fazia acreditar no futuro de novo, e não ia deixar aquilo escapar. Mais tarde, naquela noite, quando estavam sentados no sofá da sala, Henrique, com Lia aninhada no peito dele, ele disse algo que ela nunca ia esquecer. Você sabe que eu te amo, não sabe? Lia levantou o rosto para olhar para ele, os olhos brilhando. Eu também te amo, Henrique, muito. E selaram aquela declaração com mais um beijo cheio de promessas, cheio de futuro, cheio de certeza de que estavam no caminho certo. 2 semanas depois daquela declaração, Henrique convidou Lia para passar um fim de semana em uma casa de praia que ele tinha em uma região tranquila do litoral. Lia aceitou sem pensar 2 vezes, e na sexta-feira à tarde, os dois pegaram a estrada em direção ao mar. A viagem durou cerca de 2 horas, e durante todo o trajeto, conversaram sobre tudo e nada, riram de histórias bobas, ouviram música, e Henrique segurou a mão dela sempre que podia, mesmo enquanto dirigia. Quando chegaram na casa, o sol já estava começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, e Lia ficou encantada com a vista. A casa era linda, moderna mas aconchegante, com grandes janelas que davam para o mar, e uma varanda ampla com rede e espreguiçadeiras. Henrique pegou as malas e levou para dentro, e Lia o seguiu, sentindo uma mistura de empolgação e nervosismo. Eles passaram o sábado inteiro juntos, de uma forma que nunca tinham passado antes. Acordaram cedo e foram caminhar na praia, os pés afundando na areia molhada, as ondas quebrando suavemente na orla. Henrique segurava a mão dela e de vez em quando parava para beijá-la, sem pressa, sem motivo, além de querer estar perto. Depois do passeio, voltaram para casa e fizeram o café da manhã juntos. Henrique preparou ovos mexidos enquanto Lia fazia suco de laranja, e os dois conversavam sobre planos futuros, sobre sonhos que ainda queriam realizar, sobre pequenas coisas do dia a dia que de repente pareciam importantes quando compartilhadas. À tarde ficaram na varanda lendo, Lia deitada na rede e Henrique sentado ao lado dela em uma cadeira, e havia uma paz naquele momento que fazia tudo parecer perfeito. Quando a noite chegou, eles prepararam o jantar juntos, uma massa simples com molho que Henrique insistiu em fazer do zero, e Lia ajudou cortando os ingredientes e rindo das tentativas dele de parecer um chefe profissional. Jantaram na varanda sob a luz das estrelas e o som das ondas ao fundo. E quando terminaram, ficaram ali conversando por horas, bebendo vinho e se perdendo nos olhos um do outro. Havia algo diferente naquela noite, uma intimidade que tinha crescido durante o dia inteiro, uma proximidade que ia além do físico. Era emocional, era profunda, e os dois sentiam. Quando finalmente se levantaram para entrar, Henrique segurou a mão de Lia e a puxou de leve para mais perto. Ela olhou para ele, e não precisou perguntar o que ele estava pensando, porque ela estava pensando a mesma coisa. Henrique beijou ela devagar, com uma intensidade que fez o coração dela disparar, e quando se separaram, ele murmurou contra os lábios dela. Tem certeza? Lia assentiu, segurando o rosto dele com as 2 mãos. Tenho. Eu confio em você, Henrique. E aquela frase foi tudo que ele precisava ouvir. Subiram para o quarto naquela noite sabendo que seria diferente de qualquer outra coisa. Não era apenas atração, não era apenas desejo, era entrega completa, de corpo e alma. Era a certeza de que estavam construindo algo maior do que eles mesmos. Henrique segurou o rosto dela com ternura, olhos fixos nos olhos mel que o tinham conquistado desde o primeiro dia, e murmurou que a amava antes de beijá-la novamente. E Lia, nos braços dele, sentiu que finalmente estava exatamente onde deveria estar. Na manhã seguinte, Lia acordou nos braços de Henrique, a luz do sol entrando pela janela e iluminando o quarto. Ela virou de leve para olhar para ele, que ainda dormia, e sentiu uma paz tão grande
que quase doeu. Henrique abriu os olhos devagar, e quando viu ela ali, sorriu daquele jeito que fazia o coração dela derreter. Bom dia. Lia sorriu de volta, aconchegando-se mais nele. Bom dia. Ficaram ali por alguns minutos, apenas aproveitando a presença um do outro, e então Henrique beijou a testa dela e disse: Vem, vou fazer o café da manhã. Desceram para a cozinha ainda de pijama e Henrique começou a preparar ovos e café, enquanto Lia se sentava no balcão observando ele. Havia algo tão natural naquilo, tão certo, que ela não conseguia imaginar estar em outro lugar. Quando ele terminou de cozinhar e trouxe o prato para ela, Lia o puxou pela camisa e o beijou. Um beijo suave, cheio de gratidão e amor. Obrigada. Henrique franziu a testa, confuso. Pelo quê? Lia sorriu. Por me fazer sentir que eu mereço tudo isso. Por me tratar como se eu fosse a coisa mais importante do mundo. Por ser você. Henrique segurou o rosto dela com as duas mãos e olhou fundo nos olhos dela. Você é a coisa mais importante do mundo, Lia, e eu vou passar o resto da minha vida te mostrando isso. Passaram o resto do domingo na praia, aproveitando os últimos momentos daquele fim de semana perfeito, e quando voltaram para São Paulo no fim da tarde, sabiam que algo tinha mudado entre eles. Não eram mais só dois apaixonados tentando descobrir o que sentiam. Eram um casal de verdade, com planos, com futuro, com a certeza de que queriam estar juntos não importava o que acontecesse. Os meses seguintes foram os mais felizes que Lia e Henrique já tinham vivido. O relacionamento deles deixou de ser segredo e passou a ser algo assumido, público. E embora algumas pessoas ainda fizessem comentários maldosos ou lançassem olhares de julgamento, eles tinham aprendido a não ligar. O que importava era o que eles sentiam um pelo outro. E isso era forte o bastante para enfrentar qualquer coisa. Lia continuava trabalhando no projeto do condomínio, que estava avançando bem, e Henrique fazia questão de reconhecer publicamente o trabalho dela sempre que tinha oportunidade. Em reuniões com investidores, ele apresentava ela como a arquiteta responsável pelo projeto, elogiava as ideias dela e deixava claro que confiava completamente no talento dela. E Lia, por sua vez, continuava sendo aquela profissional competente e dedicada, nunca usando o relacionamento com Henrique como muleta ou privilégio. A rotina de casal deles foi se estabelecendo aos poucos. Henrique buscava Lia no escritório sempre que podia, e os dois jantavam juntos quase todas as noites, às vezes em restaurantes, às vezes na casa de um dos dois. Nos fins de semana, faziam coisas simples como ir ao cinema, cozinhar juntos, ou apenas ficar em casa conversando e assistindo filmes. Não precisavam de grandes eventos ou programas elaborados para serem felizes. A presença um do outro já era suficiente. E sempre que podiam, viajavam para a casa de praia, onde tudo tinha começado de verdade, e passavam dias inteiros desconectados do mundo, apenas aproveitando a companhia um do outro. A família de Lia tinha aceitado Henrique completamente. Vera adorava ele, e sempre que podia fazia questão de convidá-los para jantar em casa. Paulo, que no início tinha sido mais cauteloso, agora considerava Henrique quase como um filho, e os dois passavam horas conversando sobre negócios, futebol, política, tudo. E Lucas, o irmão mais novo, tinha criado uma amizade genuína com Henrique. Os dois jogavam futebol juntos aos sábados de manhã, em um campo perto da casa dos pais de Lia, e depois tomavam cerveja e conversavam sobre a vida. Lucas tinha até brincado com a irmã uma vez, dizendo que se ela terminasse com Henrique, ele ia continuar sendo amigo dele mesmo assim. E Lia tinha rido, feliz por ver que o irmão aprovava o relacionamento. A situação com a mãe de Henrique, no entanto, ainda era complicada. Beatriz continuava educada com Lia, mas havia uma distância, uma frieza que não desaparecia. Ela nunca tinha sido abertamente hostil, mas também nunca tinha sido calorosa. E Lia sentia aquilo, mesmo que tentasse não deixar transparecer. Henrique percebia também, e mais de uma vez tinha tentado conversar com a mãe, mas Beatriz sempre desviava do assunto, dizendo que estava tudo bem, que ela só precisava de tempo. Lia tinha pedido para Henrique não insistir.
Ela é sua mãe, Henrique, está só te protegendo. Eu vou conquistá-la com o tempo. Não pode ser forçado. Henrique admirava a maturidade dela, mas não deixava de se incomodar com a situação. Um dia, 4 meses depois que tinham começado a namorar oficialmente, Lia recebeu uma proposta de emprego de outro escritório, um lugar maior, mais prestigiado, com um salário melhor e mais oportunidades de crescimento. Ela ficou animada com a proposta, mas também preocupada. Aceitando o novo emprego, ela ia ter que trabalhar mais, ia ter menos tempo livre. E isso significava menos tempo com Henrique. Quando contou para ele sobre a proposta, esperava que ele ficasse chateado, mas a reação dele foi completamente diferente. Henrique a abraçou forte e disse que ela tinha que aceitar, que aquela era uma oportunidade incrível e que ele ia apoiar ela em tudo. Lia, eu não quero ser o tipo de homem que te segura. Eu quero ser o tipo de homem que te impulsiona. Se essa proposta é boa para você, aceita. A gente dá um jeito de fazer funcionar. Lia sentiu os olhos marejarem de emoção e abraçou ele com força. Obrigada por entender. Obrigada por me apoiar sempre. Henrique beijou a cabeça dela. É assim que funciona, amor. A gente se apoia sempre. E Lia aceitou o novo emprego, e mesmo com a rotina mais corrida, os dois encontravam tempo um para o outro. Henrique ajustou os horários dele para conseguir jantar com ela durante a semana, e Lia fazia questão de reservar os fins de semana só para eles, e o relacionamento não enfraqueceu. Pelo contrário, ficou mais forte ainda, porque eles tinham aprendido a valorizar cada momento juntos. Em uma noite de sexta-feira, Lia e Henrique estavam em um evento de negócios, um daqueles jantares formais que ele tinha que comparecer por causa da empresa. Lia estava ao lado dele, linda em um vestido preto elegante, conversando com algumas pessoas e se mostrando tão à vontade quanto ele. Henrique a observava de longe, orgulhoso, e não conseguia acreditar na sorte que tinha de ter encontrado aquela mulher. Foi quando uma conhecida de longa data dele se aproximou e fez um comentário que tentou disfarçar como brincadeira. Henrique, ainda está com aquela moça jovem? Pensei que fosse só uma fase. O tom era maldoso, e Henrique sentiu a raiva subir, mas antes que ele pudesse responder, Lia se aproximou e colocou a mão no braço dele, sorrindo para a mulher com uma educação gelada. Não é fase, é para sempre. E se me dá licença, preciso roubar meu namorado por um instante. Puxou Henrique pelo braço e os dois se afastaram, deixando a mulher sem graça. Quando estavam longe, Henrique olhou para Lia com admiração. Você é incrível, sabia? Lia sorriu. Eu sei, e você também. Henrique riu e a beijou ali mesmo no meio do salão, sem se importar com quem estava olhando, porque ele tinha aprendido que o amor verdadeiro não se esconde, não se envergonha, não pede desculpas. Apenas existe forte e verdadeiro. Depois daquele evento, quando estavam voltando para casa no carro, Henrique segurou a mão de Lia e disse algo que ela não esperava. Lia, eu quero casar com você. Lia virou o rosto para ele, surpresa. O quê? Henrique sorriu, mas manteve os olhos na estrada. Eu sei que é cedo. Eu sei que tem gente que vai achar que é loucura, mas eu tenho certeza de que você é a pessoa com quem eu quero passar o resto da vida. E eu não vejo motivo para esperar mais. Não precisa ser agora. Não precisa ser daqui a um mês. Mas eu quero que você saiba que quando eu penso no meu futuro, você está lá. Sempre. Lia sentiu o coração inchar no peito e segurou a mão dele com força. Eu também quero isso, Henrique. Eu também. Naquela noite, quando chegaram na cobertura de Henrique, ficaram na varanda olhando a cidade iluminada lá embaixo, abraçados, em silêncio. Não precisavam de palavras. Sabiam que estavam construindo algo sólido, algo que ia durar. E pela primeira vez em muito tempo, os dois se sentiam completamente completos. Henrique beijou o topo da cabeça dela e murmurou. Você é a melhor coisa que já aconteceu comigo, Lia. A melhor. Lia sorriu, escondendo o rosto no peito dele. E você é a minha certeza, Henrique. A minha escolha certa. E ficaram ali, abraçados sob as estrelas, sabendo que não importava o que viesse pela frente, eles iam enfrentar juntos. Algumas semanas depois daquela conversa, Henrique começou a planejar o pedido de casamento. Ele queria que fosse especial,
mas também queria que fosse íntimo, só os dois, sem plateia, sem pressão. Comprou um anel simples, mas lindo, uma aliança de ouro branco com um diamante pequeno e discreto, exatamente do jeito que ele sabia que Lia ia gostar, e começou a pensar em como ia fazer o pedido. Mas antes que pudesse colocar o plano em ação, algo aconteceu que mudou todos os planos que ele tinha feito. E esse algo tinha a ver com a mãe dele, e com Lia, e com uma conversa que precisava acontecer antes de qualquer pedido de casamento. Henrique tinha o anel guardado na gaveta do escritório dele há 2 semanas, esperando o momento certo para fazer o pedido. Ele tinha planejado tudo. Ia levar Lia para a casa de praia no fim de semana seguinte, ia preparar um jantar especial e na varanda, sob as estrelas, ia pedir ela em casamento. Estava animado, nervoso, feliz, tudo ao mesmo tempo. Mas antes que pudesse executar o plano, recebeu uma ligação da mãe. Beatriz estava com a voz trêmula, pedindo para ele ir até a casa dela com urgência. Henrique ficou preocupado, deixou tudo de lado e foi. Quando chegou lá, encontrou a mãe sentada na sala, com uma expressão séria no rosto. Ela pediu para ele se sentar e começou a falar. Henrique, eu preciso ser honesta com você. Eu sei que você está feliz com essa moça. Sei que você a ama, mas eu tenho minhas preocupações. Ela é muito jovem, filho. 20 anos de diferença é muita coisa. Vocês estão em momentos diferentes da vida. E eu não quero que você sofra de novo, não quero que você se machuque. Henrique respirou fundo, tentando manter a calma. Mãe, eu entendo suas preocupações, mas Lia não é uma menina irresponsável. Ela é madura, inteligente, decidida. E eu amo ela. De verdade. Beatriz balançou a cabeça. Eu sei que você acha isso agora, mas e daqui a alguns anos? E se ela perceber que quer outras coisas? E se ela se cansar de você? Henrique, você já passou por uma perda. Eu não suporto a ideia de ver você sofrendo de novo. Henrique sentiu a frustração crescer dentro dele. Mãe, eu não vou viver com medo de sofrer, e eu não vou deixar o medo me impedir de ser feliz. Lia me faz feliz. Ela me faz querer acordar todos os dias, e eu vou pedir ela em casamento. Beatriz levantou os olhos, surpresa. Casamento? Henrique, você está falando sério? Ele assentiu. Estou. E eu gostaria de ter sua bênção, mas com ou sem ela, eu vou casar com Lia, porque eu tenho certeza de que ela é a pessoa certa para mim. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, e então disse algo que Henrique não esperava. Então eu preciso conversar com ela, sozinha. Antes de você fazer esse pedido, eu preciso olhar nos olhos dela e entender quem ela realmente é. Henrique não gostou da ideia, mas sabia que a mãe não ia desistir. Então concordou, mas com uma condição. Ele ia estar por perto, e se a mãe fosse desrespeitosa com Lia, a conversa ia acabar na hora. Beatriz concordou, e Henrique ligou para Lia naquela mesma noite, explicando a situação. Lia ficou nervosa, mas disse que estava disposta a conversar. Eu entendo que ela está te protegendo, Henrique. E eu vou fazer o possível para mostrar a ela que minhas intenções são verdadeiras. Henrique agradeceu, mas não conseguiu dormir direito naquela noite, preocupado com o que podia acontecer. No dia seguinte, Lia foi até a casa de Beatriz. Estava vestida de forma simples, mas elegante, sem exageros, e quando tocou a campainha, respirou fundo para acalmar os nervos. Beatriz abriu a porta e a convidou para entrar. Henrique estava lá sentado na sala, mas Beatriz pediu para ele ir para o escritório e deixar as duas conversarem sozinhas. Henrique olhou para Lia, preocupado, mas ela assentiu, dando a entender que estava tudo bem. Ele saiu da sala, mas ficou no escritório ao lado, com a porta entreaberta, atento a qualquer sinal de que precisava intervir. Beatriz serviu chá para Lia e se sentou na poltrona em frente a ela. O silêncio foi pesado por alguns segundos, e então Beatriz começou a falar. Lia, eu vou ser direta com você. Eu não confio em você. Não porque você seja uma má pessoa, mas porque eu não entendo o que uma moça de 22 anos quer com um homem de 42. Meu filho já sofreu muito. Ele perdeu a esposa que amava e levou anos para se recuperar. E agora, quando ele finalmente está feliz de novo, eu tenho medo de que você não esteja levando isso a sério. Que você esteja com ele por interesse ou por curiosidade.
ou porque é emocionante namorar alguém mais velho e bem-sucedido, e eu preciso saber a verdade. Lia segurou a xícara de chá com as duas mãos, tentando manter a calma. A voz dela saiu firme, mas respeitosa. Dona Beatriz, eu entendo perfeitamente suas preocupações. Se eu estivesse no seu lugar, provavelmente sentiria o mesmo. Mas eu preciso que a senhora saiba que eu não estou com Henrique por dinheiro, ou por status, ou por qualquer outra coisa, além do fato de que eu o amo. Eu sei que sou jovem. Sei que tem gente que vai olhar para nós e julgar. Mas eu não escolhi Henrique pela idade dele, ou pela conta bancária dele. Eu escolhi ele porque ele é um homem íntegro, honesto, que me respeita, que me apoia, que me faz querer ser uma pessoa melhor. E sim, eu sei que 20 anos de diferença é muito. Mas eu não vejo isso como um problema. Eu vejo isso como uma prova de que amor de verdade não segue regras. Beatriz olhou para Lia com uma expressão difícil de decifrar. E o que acontece daqui a 10 anos, quando você tiver 32 e ele 52? Você não vai se arrepender? Não vai querer alguém mais jovem, mais animado? Lia balançou a cabeça. Dona Beatriz, eu não estou pensando em daqui a 10 anos, imaginando que vou me arrepender. Estou pensando em daqui a 10 anos, imaginando que vou estar ao lado dele, construindo uma vida juntos, enfrentando os desafios que aparecerem. Porque é isso que casais fazem. Eles enfrentam as coisas juntos. E eu quero enfrentar tudo com Henrique. Não porque ele é perfeito, mas porque ele é a pessoa certa para mim. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, estudando Lia, tentando encontrar alguma falsidade nas palavras dela. Mas não encontrou. Havia sinceridade nos olhos da moça. Havia convicção na voz dela. E pela primeira vez desde que Henrique tinha começado a namorar Lia, Beatriz começou a considerar que talvez ela estivesse errada. Talvez aquela moça realmente amasse o filho dela, mas ainda havia uma última coisa que ela precisava saber. E se eu nunca aceitar você? E se eu continuar desconfiando, continuar fria, continuar te tratando com distância? Você vai aguentar isso? Ou vai acabar colocando Henrique contra mim? Lia respirou fundo e olhou diretamente nos olhos de Beatriz. Dona Beatriz, eu não vou fingir que não me machuca sentir que a senhora não gosta de mim, mas eu também não vou desistir de Henrique por causa disso. E não, eu não vou colocá-lo contra a senhora, porque ele ama a senhora e eu sei o quanto é importante para ele ter a sua aprovação. Então eu vou continuar tentando. Vou continuar sendo respeitosa. Vou continuar sendo honesta. E vou continuar mostrando que minhas intenções são verdadeiras. E se um dia a senhora mudar de ideia, vou estar aqui de braços abertos. Mas se não mudar, eu vou continuar amando seu filho do mesmo jeito. Beatriz sentiu algo apertar no peito. Havia uma força naquela moça que ela não esperava. Uma maturidade que não combinava com a idade. E de repente, ela percebeu que talvez estivesse sendo injusta. Talvez estivesse deixando o medo de perder o filho. O medo de vê-lo sofrer de novo, turvando o julgamento dela. Ela se levantou e Lia fez o mesmo, achando que a conversa tinha terminado. Mas então, algo inesperado aconteceu. 3 dias depois daquela conversa, Beatriz passou mal em casa. Começou a sentir uma dor no peito, uma falta de ar, e conseguiu ligar para Henrique antes de desmaiar. Henrique estava em uma reunião quando recebeu a ligação e saiu correndo. Tentou ligar para uma ambulância, mas estava no trânsito e sabia que ia demorar para chegar. Foi então que ligou para Lia, que estava mais perto. Lia largou tudo, pegou o carro e foi até a casa de Beatriz. Quando chegou lá, encontrou a porta destrancada e Beatriz caída no chão da sala, consciente, mas fraca. Lia não hesitou. Ajudou ela a se levantar, colocou no carro e dirigiu o mais rápido que pôde até o hospital. No hospital, Lia ficou ao lado de Beatriz o tempo todo, segurando a mão dela, conversando com os médicos, resolvendo a burocracia. E quando Henrique finalmente chegou desesperado, encontrou Lia sentada ao lado da mãe dele, que já estava estável, e as duas estavam conversando baixinho. Beatriz olhou para o filho e depois para Lia, e havia lágrimas nos olhos dela. Ela me salvou, Henrique. Ela largou tudo e veio me ajudar. Henrique abraçou a mãe com força, e depois abraçou Lia,
agradecendo com a voz embargada. Mais tarde, quando os médicos disseram que Beatriz podia ir para casa, mas precisava de repouso, Lia se ofereceu para ficar com ela durante a noite. Henrique estava exausto, e Lia insistiu que ele fosse para casa descansar, que ela cuidava de tudo. Beatriz observava tudo aquilo em silêncio, e quando Henrique saiu, ela olhou para Lia e disse algo que mudou tudo. Eu estava errada sobre você, completamente errada. Você não está com meu filho por interesse. Você está com ele porque o ama de verdade, e eu fui injusta. Lia sentiu os olhos marejarem. Dona Beatriz, eu só quero que a senhora veja que eu nunca vou machucar ele. Eu vou cuidar dele, vou amar ele, vou estar ao lado dele sempre. Beatriz estendeu a mão e Lia segurou, apertando com carinho. Me desculpa, Lia. Desculpa por ter sido tão fria, tão desconfiada. Você é uma moça incrível. E meu filho tem muita sorte de ter você. Lia sorriu, chorando, e abraçou Beatriz. E naquele momento, a última barreira entre elas caiu. A partir dali, tudo ia ser diferente. 2 semanas depois do susto com Beatriz, que já estava completamente recuperada e agora tratava Lia como se fosse uma filha, Henrique finalmente conseguiu colocar em prática o plano que tinha adiado. Era uma sexta-feira à noite, e ele tinha preparado tudo com cuidado. Levou Lia para a casa de praia. Preparou um jantar especial na varanda com velas, flores e uma vista linda do mar sob a luz da lua. Lia estava radiante, usando um vestido branco simples que Henrique adorava, e quando se sentaram para jantar, ela percebeu que ele estava nervoso. Está tudo bem? Henrique sorriu, mas era um sorriso tenso. Está sim, só. Tem uma coisa que eu preciso te falar. Depois do jantar, Henrique pegou a mão de Lia e a levou até a beirada da varanda, onde podiam ouvir o som das ondas quebrando na praia. Ele segurou as 2 mãos dela e respirou fundo. Lia, desde o dia em que te conheci, minha vida mudou completamente. Você me mostrou que eu podia ser feliz de novo, que eu podia amar de novo, que eu podia acreditar no futuro. E eu não consigo imaginar minha vida sem você. Não consigo imaginar acordar todos os dias e não ter você ao meu lado. Então eu quero te fazer uma pergunta. Ele soltou uma das mãos dela e colocou a mão no bolso, tirando uma pequena caixinha de veludo. Quando abriu, revelando um anel simples, mas lindo, Lia sentiu o coração disparar e os olhos encherem de lágrimas. Henrique se ajoelhou na frente dela, segurando a caixinha com uma das mãos e a mão dela com a outra. Lia Nogueira, você quer casar comigo? Lia não conseguiu falar por alguns segundos, apenas olhou para ele com os olhos marejados e então assentiu desesperadamente. Sim, sim, eu quero. Henrique se levantou rapidamente, colocou o anel no dedo dela e a puxou para um abraço apertado, os dois chorando de felicidade. Quando se separaram, ele a beijou com tanta intensidade que Lia sentiu as pernas fraquejarem. Eu te amo tanto, Lia. Tanto! Ela segurou o rosto dele, sorrindo no meio das lágrimas. Eu também te amo, para sempre. Passaram o resto do fim de semana na praia, planejando o casamento. Decidiram que ia ser algo pequeno, íntimo, só com família e amigos mais próximos. Não queriam ostentação, queriam algo que refletisse o amor deles. Algo simples, mas bonito. Marcaram a data para dali a 2 meses, tempo suficiente para organizar tudo sem pressa. Quando voltaram para São Paulo no domingo à noite, estavam radiantes, e logo começaram a contar a novidade para as famílias. Vera e Paulo ficaram emocionados, abraçaram os dois com força, e Vera já começou a dar palpites sobre decoração e vestido. Lucas brincou que finalmente ia ter um cunhado oficial, e abraçou Henrique com um sorriso enorme. E Beatriz, quando ficou sabendo, chorou de felicidade e abraçou Lia com tanto carinho que a moça sentiu que finalmente tinha sido aceita completamente. As semanas seguintes foram uma correria de preparativos. Lia escolheu um vestido simples, mas lindo, branco, com renda delicada e caimento perfeito. Henrique escolheu um terno azul marinho que combinava perfeitamente com o estilo dele. Decidiram que a cerimônia ia ser em um pequeno sítio nos arredores de São Paulo, um lugar tranquilo, com jardins bonitos e uma capela pequena e charmosa. A lista de convidados tinha apenas 50 pessoas, e cada uma delas
era realmente importante para o casal. Estavam felizes, animados, ansiosos para que o dia chegasse. Mas 3 semanas antes do casamento, Lia começou a se sentir estranha. Acordava com náuseas pela manhã, sentia um cansaço que não era normal, e seu ciclo menstrual estava atrasado. No início, ela achou que era só o estresse dos preparativos do casamento, mas quando os sintomas continuaram, uma pulga ficou atrás da orelha dela. Conversou com Fernanda, a melhor amiga, e Fernanda foi direta. Lia, você precisa fazer um teste de gravidez. Esses sintomas são bem claros. Lia sentiu o coração apertar. Ela e Henrique não tinham planejado ter filhos tão cedo, mas também nunca tinham evitado de forma rigorosa. Sempre tinham conversado que, se acontecesse, iam aceitar e ficar felizes. Mas Lia não esperava que fosse acontecer antes do casamento. No dia seguinte, Lia comprou um teste de gravidez na farmácia e fez em casa, sozinha, com as mãos tremendo. Esperou os 3 minutos mais longos da vida dela, e quando olhou para o resultado, viu as 2 linhas claras. Positivo. Ela estava grávida. Lia sentou no chão do banheiro segurando o teste e uma onda de emoções a atingiu de uma vez. Felicidade, medo, surpresa, ansiedade, tudo junto. Ela queria aquele bebê, não tinha dúvida disso, mas tinha medo de como Henrique ia reagir. Será que ele ia ficar feliz? Será que ia achar que foi precipitado? Será que as pessoas iam pensar que eles estavam se casando por causa da gravidez? Lia passou o resto do dia tentando processar tudo sozinha, tentando decidir como ia contar para Henrique. Não queria fazer aquilo por mensagem ou telefone. Queria ver o rosto dele, queria estar perto dele quando contasse. Então esperou até a noite, quando ele passou na casa dela depois do trabalho. Henrique percebeu de cara que ela estava estranha, mais quieta, mais pensativa. Está tudo bem, amor? Lia respirou fundo, pegou a mão dele e o levou até o sofá. Henrique, eu preciso te contar uma coisa. O coração dele acelerou preocupado. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Lia olhou nos olhos dele, sentindo as próprias mãos tremerem. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da vida de Lia. Henrique ficou completamente imóvel, os olhos fixos nela, processando a informação. E então, lentamente, um sorriso enorme começou a se formar no rosto dele. Sério? Você está grávida? Lia assentiu, os olhos marejando. Estou. Eu sei que não planejamos isso agora. Eu sei que é mais cedo do que esperávamos, mas... Henrique não a deixou terminar. Puxou ela para um abraço apertado e Lia sentiu o corpo dele tremer. Quando se separaram, viu que ele estava chorando e eram lágrimas de pura felicidade. Lia, você está me dando um filho. Você está me dando uma família. Como eu não ia estar feliz. Lia começou a chorar também, aliviada, e Henrique segurou o rosto dela com as 2 mãos, olhando fundo nos olhos dela. Vamos ter um bebê. Eu não acredito. Eu vou ser pai. Lia sorriu no meio das lágrimas. E você está feliz mesmo? De verdade? Henrique a beijou com tanta intensidade que ela sentiu todo o amor dele naquele gesto. Feliz? Lia, eu estou além de feliz. Você me deu tudo. Amor, vida nova e agora uma família. Eu te amo tanto. Tanto. Lia se aninhou no peito dele, sentindo o coração dele batendo forte e sussurrou. Eu também te amo. E estou com medo. Mas sei que com você ao meu lado, vai dar tudo certo. Passaram o resto da noite conversando sobre a gravidez, sobre o bebê, sobre como ia ser dali para frente. Decidiram que o casamento ia continuar na data marcada, porque não estavam se casando por causa do bebê. Estavam se casando porque se amavam. E o bebê era apenas mais uma bênção, mais um motivo para celebrarem. Henrique colocou a mão na barriga de Lia, mesmo sabendo que ainda não tinha nada aparente, e sorriu. Oi, pequeno. Eu sou seu pai, e eu já te amo muito. Lia riu, limpando as lágrimas, e cobriu a mão dele com a dela. A gente vai ser uma família, Henrique. Ele olhou para ela com tanto amor que Lia sentiu o peito apertar. Já somos, amor. Já somos. No dia seguinte, contaram para as famílias. Vera chorou de emoção. Paulo abraçou a filha com orgulho.
e Lucas brincou que ia ser o tio mais legal do mundo. E Beatriz, quando ficou sabendo que ia ser avó, abraçou Lia com tanto carinho que a moça sentiu que finalmente tinha encontrado não só um amor, mas uma família completa. Beatriz olhou para o filho com os olhos brilhando. Seu pai ia estar tão orgulhoso de você, Henrique. Tão orgulhoso. Henrique abraçou a mãe emocionado e depois abraçou Lia de novo, sentindo que a vida finalmente tinha dado a ele tudo o que ele sempre quis, mas nunca achou que ia ter de novo. O dia do casamento chegou mais rápido do que Lia e Henrique esperavam. Era um sábado ensolarado de primavera, com o céu azul e uma brisa suave que fazia as árvores do sítio balançarem de leve. O lugar estava decorado de forma simples, mas linda, com flores brancas e amarelas espalhadas por todo o jardim, cadeiras de madeira enfileiradas de frente para a pequena capela e uma atmosfera de paz que fazia todo mundo se sentir bem. Lia estava no quarto da casa principal do sítio, se arrumando com a ajuda da mãe e da melhor amiga. O vestido branco caía perfeitamente no corpo dela, e mesmo com 2 meses de gravidez, a barriga ainda não aparecia. O cabelo estava preso em um coque baixo e elegante, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto, e a maquiagem era suave e natural. Quando ela se olhou no espelho, sentiu os olhos encherem de lágrimas. Vera percebeu e segurou a mão da filha com carinho. Você está linda, minha filha, e você merece toda essa felicidade. Lia abraçou a mãe, tentando não borrar a maquiagem, e sussurrou. Obrigada, mãe, por tudo. Por sempre acreditar em mim, por sempre me apoiar. Vera afastou a filha de leve e olhou nos olhos dela. Eu sempre soube que você ia encontrar alguém especial, e o Henrique é esse alguém. Vocês vão ser muito felizes juntos, eu tenho certeza. Fernanda secou as próprias lágrimas e brincou. Parem com isso, senão eu vou começar a chorar de verdade e estragar minha maquiagem também. Enquanto isso, na outra parte do sítio, Henrique estava se arrumando com a ajuda de Marcelo e Lucas. O terno azul marinho ficava perfeito nele, e o nervosismo estava estampado no rosto. Marcelo deu um tapa de leve no ombro do amigo. Calma, cara. Daqui a pouco você vai estar casado com a mulher da sua vida. Henrique respirou fundo. Eu sei. É que eu nunca achei que ia me casar de novo, sabe? E agora está acontecendo. E eu vou ser pai e tudo parece um sonho. Lucas sorriu. É real, cunhado. E você merece tudo isso. Henrique olhou para o irmão de Lia, grato pela amizade que tinham construído, e assentiu. A cerimônia começou pontualmente às 4 da tarde. Os convidados já estavam todos sentados, e Henrique estava de pé no altar ao lado do celebrante, esperando. Quando a música começou a tocar, e Lia apareceu na entrada da capela de braços dados com o pai, Henrique sentiu o mundo parar. Ela estava simplesmente deslumbrante, e o sorriso no rosto dela era a coisa mais bonita que ele já tinha visto. Paulo caminhava orgulhoso ao lado da filha, mas Henrique viu que o sogro estava com os olhos marejados. Quando chegaram no altar, Paulo entregou a mão de Lia para Henrique e disse baixinho, Cuida bem dela. Henrique apertou a mão do sogro e respondeu, Sempre. A cerimônia foi simples, mas emocionante. O celebrante falou sobre amor verdadeiro, sobre parceria, sobre construir uma vida juntos. E quando chegou a hora dos votos, Henrique e Lia tinham escolhido escrever os próprios. Henrique foi o primeiro. Segurou as mãos de Lia e olhou fundo nos olhos dela. Lia, quando eu te conheci, eu estava vivendo, mas não estava sentindo. Eu tinha me acostumado com a solidão. Tinha me convencido de que aquilo era tudo o que eu merecia. E então você apareceu, com seu sorriso, com sua inteligência, com sua força, e mudou tudo. Você me mostrou que eu podia amar de novo, que eu podia ser feliz de novo. E hoje, aqui na frente de todo mundo que a gente ama, eu faço uma promessa. Vou te amar todos os dias da minha vida. Vou te apoiar, vou te respeitar, vou estar ao seu lado nos momentos bons e nos difíceis. E vou ser o melhor pai que eu puder ser para o nosso filho. Porque você me deu uma segunda chance e eu não vou desperdiçar. Lia estava chorando antes mesmo de terminar de ouvir, e quando chegou a vez dela, precisou de alguns segundos para recuperar a voz.
Henrique, eu sempre soube o que eu queria da vida. Sempre soube aonde eu queria chegar profissionalmente. Sempre soube que tipo de pessoa eu queria ser. Mas eu nunca soube que tipo de amor eu queria, até te conhecer. Você me mostrou que amor de verdade não é perfeito, mas é real. É companheirismo, é respeito, é admiração. É acordar todos os dias e escolher estar ao lado daquela pessoa. Não porque é fácil, mas porque vale a pena. E eu escolho você, Henrique. Todos os dias, eu escolho você. Prometo te amar, te respeitar, te apoiar em tudo. Prometo construir uma família linda com você. E prometo nunca deixar de lutar pelo que a gente tem, porque você é a minha certeza, a minha escolha certa. Quando trocaram as alianças e o celebrante declarou eles marido e mulher, Henrique puxou Lia para um beijo que arrancou aplausos e lágrimas de todos os presentes. Era um beijo cheio de amor, cheio de promessas, cheio de futuro. E quando se separaram, estavam ambos sorrindo tanto que mal conseguiam parar. A festa foi linda, com jantar delicioso, músicas que faziam todo mundo dançar e muitos abraços e felicitações. Beatriz fez questão de puxar Lia para um canto em determinado momento da festa e disse algo que a nora nunca ia esquecer. Lia, eu quero te pedir desculpas de novo, por ter demorado tanto para ver o quanto você é especial, por ter sido fria e desconfiada. Você é uma bênção na vida do meu filho, e agora na minha também. E eu prometo que vou estar ao seu lado sempre, como sogra e como avó. Obrigada por amar meu filho do jeito que ele merece. Lia abraçou Beatriz com força, chorando de novo. Obrigada por me aceitar, dona Beatriz. Obrigada por me dar uma chance. Beatriz afastou a nora e segurou o rosto dela com carinho. Pode me chamar de mãe se quiser, porque é isso que eu quero ser para você. A festa durou até tarde, e quando finalmente acabou, Henrique e Lia foram para um hotel próximo passar a primeira noite como marido e mulher. Estavam exaustos, mas felizes, e quando entraram no quarto e fecharam a porta, finalmente puderam ficar sozinhos. Henrique abraçou Lia por trás, beijou o pescoço dela e sussurrou. Oi, esposa. Lia riu, virando-se para encará-lo. Oi, marido. E se beijaram de novo, com calma, aproveitando aquele momento que era só deles. No dia seguinte, foram para uma lua de mel rápida em um resort no interior, um lugar tranquilo e bonito, onde puderam descansar e aproveitar os primeiros dias de casados. Lia já estava com 2 meses de gravidez, e embora ainda não tivesse barriga aparente, os enjoos da manhã eram constantes. Henrique cuidava dela com todo o carinho do mundo. Preparava chá de gengibre quando ela enjoava, trazia frutas frescas e ficava ao lado dela sempre que ela precisava. Você não precisa fazer tudo isso, Henrique. Eu estou bem. Ele beijou a testa dela. Eu sei que você está bem, mas eu quero cuidar de você. Deixa eu fazer isso. Quando voltaram da lua de mel, a vida de casados começou oficialmente. Decidiram morar na cobertura de Henrique, que era maior e mais confortável. E Lia começou a fazer algumas mudanças na decoração para deixar o lugar com a cara dos dois. Henrique adorava ver ela espalhando toques pessoais pela casa, e sempre que ela perguntava se ele concordava com alguma mudança, ele dizia que confiava completamente no gosto dela. As consultas de pré-natal começaram, e Henrique não perdeu nenhuma. Na primeira ultrassonografia, quando viram o bebê no monitor, os dois choraram. Era tão pequeno ainda, mas já estava ali, crescendo, vivo. O médico, Dr. Juliano, sorriu ao ver a reação deles. Vocês vão ser ótimos pais. Quando chegou a hora de descobrir o sexo do bebê, Lia e Henrique estavam nervosos e empolgados ao mesmo tempo. Decidiram fazer uma festinha pequena para revelar para as famílias, e o doutor Juliano tinha colocado o resultado em um envelope lacrado que eles dariam para uma confeiteira preparar um bolo surpresa. No dia da revelação, estavam todos reunidos na casa de Henrique e Lia. Quando cortaram o bolo e viram o recheio azul, houve uma explosão de gritos e lágrimas. Era um menino. Henrique abraçou Lia com tanta força que quase a tirou do chão, e os dois choraram de felicidade. Um menino, Lia.
Vamos ter um menino. Ela segurou o rosto dele, sorrindo no meio das lágrimas. Vamos, amor, vamos ter um filho. Os meses seguintes foram de preparação intensa. Montaram o quarto do bebê juntos, pintaram as paredes de azul claro, compraram o berço, a cômoda, as roupinhas pequenas que faziam o coração deles derreter. Henrique passou horas conversando com a barriga de Lia, que agora já estava aparente e crescendo a cada semana. Ele contava histórias para o bebê, cantava músicas e sempre terminava dizendo que amava muito ele. Lia observava tudo aquilo com o coração cheio, sabendo que tinha feito a escolha certa, que Henrique ia ser um pai incrível. Lia estava com 39 semanas de gravidez quando acordou no meio da madrugada, sentindo uma dor diferente na região lombar. No início, achou que era só mais um desconforto normal da gestação, mas quando as dores começaram a vir em intervalos regulares, ela percebeu que era trabalho de parto. Cutucou Henrique, que estava dormindo profundamente ao lado dela. Amor, acorda. Acho que está na hora. Henrique abriu os olhos de repente, ainda meio desorientado, e levou alguns segundos para processar o que ela tinha dito. Quando entendeu, pulou da cama tão rápido que quase tropeçou. Sério? O bebê está vindo? Agora? Lia deu uma risada nervosa, segurando a barriga. Acho que sim, as contrações estão regulares. Henrique entrou em modo de ação imediatamente. Pegou a mala que tinham preparado semanas antes, ajudou Lia a se vestir e a levou até o carro com todo o cuidado do mundo. No caminho para o hospital, ele segurava a mão dela com uma das mãos e dirigia com a outra, tentando manter a calma, mas falhando miseravelmente. Está doendo muito? Você está bem? Quer que eu dirija mais rápido? Lia apertou a mão dele e sorriu no meio de uma contração. Estou bem, Henrique. Só dirige com cuidado, não precisa se apressar tanto. Mas ela via o nervosismo estampado no rosto dele, e aquilo a fazia amá-lo ainda mais. Quando chegaram no hospital, a equipe já estava esperando. O Dr. Juliano examinou Lia e confirmou que ela estava em trabalho de parto ativo, com 4 centímetros de dilatação. Ainda vai demorar algumas horas, mas está tudo correndo bem. Levaram Lia para o quarto, e Henrique não saiu do lado dela nem por um segundo. Segurava a mão dela durante as contrações, enxugava o suor da testa dela com um pano úmido, sussurrava palavras de encorajamento no ouvido dela. Você está indo muito bem, amor. Você é tão forte. Eu estou aqui, não vou sair do seu lado. Lia apertava a mão dele com tanta força durante as contrações que tinha certeza que ia deixar marcas, mas Henrique não reclamava, apenas continuava ali, sendo o apoio que ela precisava. As horas passaram devagar, e a dor ia ficando mais intensa. Lia tinha escolhido fazer parto normal, e mesmo com a anestesia, as contrações eram difíceis de suportar. Mas cada vez que ela achava que não ia aguentar mais, olhava para Henrique e via o amor nos olhos dele, e aquilo lhe dava forças. Ele não parava de repetir o quanto a amava, o quanto ela era incrível, o quanto ele estava orgulhoso dela. E quando finalmente chegou a hora de fazer força, Dr. Juliano posicionou Henrique ao lado de Lia, segurando a perna dela, e orientou os dois sobre o que fazer. Lia, na próxima contração, você vai fazer força. Henrique, você segura a perna dela e ajuda ela a se apoiar. Quando a próxima contração veio, Lia fez força com tudo que tinha, e Henrique segurava ela, incentivando, dizendo que ela conseguia. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, misturando nervosismo com emoção, e Lia podia ver que ele estava tão envolvido naquele momento quanto ela. Depois de 40 minutos de força, o choro do bebê finalmente ecoou pelo quarto, e Lia desabou na cama, exausta, mas aliviada. Doutor, Juliano levantou o bebê, e Henrique viu o filho pela primeira vez. Era pequeno, vermelho, cheio de verniz e chorando alto. É um menino lindo e saudável. Parabéns, papai e mamãe. Colocaram o bebê no colo de Lia, e ela olhou para aquela criaturinha minúscula com uma mistura de amor avassalador e descrença. Aquilo era real. Eles tinham um filho. Henrique se aproximou, ainda chorando, e tocou de leve no rostinho do bebê. Oi, filho. Eu sou seu pai, e eu já te amo tanto. O bebê parou de chorar por um instante, como se reconhecesse a voz,
e Henrique soluçou de emoção. Lia olhou para o marido e sorriu, exausta, mas feliz. Ele é perfeito, não é? Henrique assentiu, incapaz de falar, e beijou a testa dela com carinho. Você foi incrível, Lia. Tão incrível. Depois que a equipe limpou e fez os primeiros exames no bebê, colocaram ele de volta nos braços de Lia, e dessa vez Henrique se sentou na cama ao lado dela, e os dois ficaram olhando para o filho com aquele misto de admiração e responsabilidade que só pais novos sentem. Tinham decidido o nome semanas antes. Gabriel. Gabriel Cavalcante. Um nome forte, bonito, cheio de significado. Henrique passou o dedo de leve pela mãozinha minúscula do bebê, e Gabriel apertou o dedo dele com força. Olha isso, Lia. Ele já está me segurando. Lia riu baixinho, cansada, mas radiante. Ele já te ama, assim como eu. Os primeiros dias em casa foram uma mistura de cansaço extremo e felicidade absoluta. Gabriel acordava de 3 em 3 horas para mamar, e Lia estava exausta, mas Henrique fazia questão de ajudar em tudo. Ele acordava de madrugada, trocava as fraldas, embalava o bebê quando ele chorava, e fazia tudo o que podia para que Lia pudesse descansar um pouco. Henrique, você tem que trabalhar amanhã. Vai descansar. Ele balançava a cabeça, ninando Gabriel no colo. Eu estou bem. E esse momento aqui com vocês dois é mais importante do que qualquer reunião. Lia olhava para o marido segurando o filho e sentia o coração transbordar de amor. As famílias foram conhecer Gabriel nos primeiros dias, e todos se derreteram. Beatriz chorou quando segurou o neto pela primeira vez e olhou para Lia com tanta gratidão que a moça sentiu os próprios olhos encherem de lágrimas. Obrigada por me dar esse presente, Lia. Obrigada por trazer tanta alegria para a nossa família. Vera e Paulo não conseguiam parar de sorrir, e Lucas brincou que ia ensinar o sobrinho a jogar bola assim que ele crescesse um pouco. Marcelo e a esposa também foram visitar, e Marcelo deu um tapinha no ombro de Henrique. Você merece tudo isso, amigo. Tudo isso e muito mais. Uma noite, quando Gabriel finalmente tinha dormido depois de muito custo, Lia e Henrique estavam deitados na cama, exaustos, mas de mãos dadas. O berço estava ao lado da cama, e podiam ouvir a respiração suave do bebê. Henrique virou o rosto para olhar para Lia e sussurrou. Valeu a pena cada segundo, cada desafio, cada julgamento, cada obstáculo. Valeu a pena porque me trouxe até aqui, com você, com nosso filho. Você me deu uma família, Lia. Lia apertou a mão dele e sorriu, mesmo com os olhos já fechando de cansaço. Nós construímos isso juntos, amor. Juntos. Henrique beijou a mão dela e ficou olhando para o teto, sentindo uma gratidão tão grande que quase doía. Tinha perdido tanto, tinha sofrido tanto, mas agora tinha tudo. Tinha uma esposa incrível, um filho lindo, uma família completa, e não ia desperdiçar nenhum segundo daquela bênção. Nos dias seguintes, a rotina foi se ajustando aos poucos. Lia estava em licença maternidade e Henrique tinha reduzido a carga de trabalho para poder estar mais presente. Eles dividiam as tarefas, se apoiavam nos momentos difíceis e celebravam cada pequena conquista de Gabriel, desde o primeiro sorriso até a primeira vez que ele dormiu 4 horas seguidas. E em cada momento, Henrique olhava para Lia com aquele amor que só cresce com o tempo e agradecia silenciosamente por ter tido a coragem de se permitir amar de novo. Porque foi essa coragem que o trouxe até ali, até aquela vida que ele nunca achou que ia ter, mas que agora não conseguia imaginar viver sem. Gabriel estava com 4 meses quando a vida de Lia e Henrique finalmente começou a encontrar um ritmo mais estável. Os primeiros meses tinham sido intensos, cheios de noites mal dormidas, fraldas trocadas a todo momento, e aquele cansaço que só pais de recém-nascidos conhecem. Mas agora, com o bebê dormindo melhor à noite e já esboçando sorrisos que derretiam o coração de qualquer um, eles estavam conseguindo respirar um pouco. Lia tinha decidido voltar ao trabalho em meio período, uma escolha que ela fez livremente, sem pressão de ninguém. Queria manter a carreira ativa, mas também queria estar presente na vida do filho, e Henrique apoiou completamente.
Ele mesmo tinha ajustado os próprios horários para estar mais em casa, delegando mais responsabilidades para Marcelo e outros membros da equipe. A rotina deles era diferente agora, mas era bonita. Acordavam cedo com Gabriel, e enquanto Lia amamentava, Henrique preparava o café da manhã. Depois se revezavam nos cuidados com o bebê, dependendo de quem precisava trabalhar naquele dia. E sempre que podiam, almoçavam juntos, aproveitavam os momentos em família e lembravam um ao outro de que aquilo era o que realmente importava. Não era perfeito, não era fácil, mas era deles, e era real. Em um domingo de manhã, toda a família estava reunida na casa de Vera e Paulo para um almoço. Gabriel estava no colo da avó, que o embalava enquanto conversava com Beatriz sobre receitas de papinha para quando o bebê começasse a comer sólidos. As duas sogras tinham se tornado amigas de verdade, e Lia observava aquilo com uma gratidão imensa. Paulo e Henrique estavam no quintal conversando sobre o projeto do condomínio, que já estava em fase de construção e prometia ser um sucesso. Lucas estava jogando com o celular no sofá, mas de vez em quando levantava os olhos para olhar o sobrinho e sorrir bobo. Lia estava na cozinha, ajudando Fernanda a arrumar a mesa, e a amiga não perdia a oportunidade de provocar. Quem diria, né? A Lia rebelde que não queria saber de relacionamento sério, agora é casada, mãe e completamente apaixonada. Lia riu, jogando um pano de prato na amiga. Eu não era rebelde, era só seletiva. Depois do almoço, quando a maioria já tinha ido embora e só restavam Henrique, Lia e Gabriel, os três ficaram no jardim da casa dos pais dela. Gabriel estava deitado em uma manta no chão, mexendo as perninhas e tentando agarrar um brinquedo colorido que Henrique balançava na frente dele. Lia estava sentada ao lado, observando a cena e sentiu o peito apertar de tanta felicidade. Henrique pegou Gabriel no colo e se sentou ao lado da esposa, e os três ficaram ali, em silêncio, apenas aproveitando aquele momento de paz. Sabe o que eu estava pensando? Henrique quebrou o silêncio. Lia olhou para ele. No quê? Ele sorriu, olhando para o filho. Em como a vida é engraçada. Há 2 anos eu estava sozinho, achando que nunca mais ia sentir nada por ninguém. E agora olha isso. Tenho você, tenho ele, tenho uma família de verdade. É surreal. Lia encostou a cabeça no ombro dele. Eu também penso nisso. Quando te conheci naquele evento, eu nunca imaginei que ia dar nisso tudo. Nunca imaginei que ia me apaixonar por você. Que a gente ia enfrentar tantos julgamentos, que ia valer tanto a pena. Henrique beijou o topo da cabeça dela. E valeu, não foi? Lia sorriu. Valeu cada segundo. Gabriel deu um gritinho de alegria naquele momento, como se concordasse com os pais, e os dois riram, abraçando o bebê entre eles. Nas semanas seguintes, a vida continuou naquela rotina gostosa de família. Henrique tinha desenvolvido o hábito de acordar meia hora mais cedo, todos os dias, só para passar um tempo com Gabriel antes de ir trabalhar. Ele trocava a fralda do bebê, conversava com ele enquanto o vestia, e sempre se despedia com um beijo na testa e uma promessa de voltar logo. Lia observava tudo aquilo e se apaixonava por Henrique um pouco mais a cada dia. Ele não era só um bom marido, era um pai incrível, presente, carinhoso, dedicado. E ela sabia que tinha feito a escolha certa quando decidiu estar com ele, mesmo com todos os obstáculos que enfrentaram. Uma noite, depois de colocarem Gabriel para dormir, Lia e Henrique estavam na varanda da cobertura, sentados lado a lado em uma rede, olhando as luzes da cidade. Havia um silêncio confortável entre eles, daqueles que só existem entre pessoas que se conhecem de verdade, que não precisam preencher cada segundo com palavras. Foi Lia quem quebrou o silêncio. Henrique, você se lembra daquela conversa que tivemos no início? Quando você disse que tinha medo de que eu me arrependesse por causa da diferença de idade. Henrique assentiu. Lembro. Lia pegou a mão dele e entrelaçou os dedos. Eu só queria que você soubesse que eu nunca me arrependi, nem por um segundo, e sei que vão ter desafios pela frente. Sei que daqui a 10, 20 anos, a diferença de idade pode trazer coisas que a gente ainda não imagina. Mas eu não tenho medo, porque eu sei que a gente enfrenta tudo junto. Henrique virou o rosto para olhar para ela,
e havia tanto amor nos olhos dele que Lia sentiu o coração apertar. Eu também não tenho medo, Lia, porque você me mostrou que amor verdadeiro não é sobre idade, ou sobre ser perfeito, ou sobre nunca ter problemas. É sobre escolher estar ao lado daquela pessoa todos os dias. É sobre construir algo real. É sobre ser parceiros de verdade. E eu escolho você. Todos os dias eu escolho você. Lia se inclinou e o beijou. Um beijo suave, cheio de gratidão e promessas. Quando se separaram, ficaram ali abraçados, ouvindo o som da cidade lá embaixo e sentindo que estavam exatamente onde deveriam estar. Os meses continuaram passando e Gabriel crescia rápido demais para o gosto dos pais. Já estava sentando sozinho, dando gargalhadas quando Henrique fazia caretas para ele e babando em tudo que conseguia levar até a boca. A casa estava sempre cheia de brinquedos espalhados, roupinhas pequenas secando no varal, e aquele cheiro gostoso de bebê que Lia tinha aprendido a amar. E no meio de todo aquele caos lindo, Henrique e Lia encontravam momentos só deles. Jantares rápidos depois que Gabriel dormia, conversas sussurradas no escuro antes de dormir, beijos roubados na cozinha enquanto preparavam a mamadeira. Não era glamuroso, não era como nos filmes, mas era deles e era perfeito do jeito que era. Uma manhã, Lia estava dando mamadeira para Gabriel, enquanto Henrique tomava café antes de sair para o trabalho. Ele olhou para a cena, para a esposa com o filho no colo, a luz da manhã entrando pela janela e iluminando os dois, e sentiu aquele aperto no peito que já tinha se tornado familiar. Era gratidão, era amor, era a certeza de que tinha encontrado o seu lugar no mundo. Quando Lia percebeu que ele estava olhando, sorriu. O que foi? Henrique balançou a cabeça. Nada. Só estou pensando em como eu tenho sorte. Lia riu baixinho. A sorte é minha, amor. Henrique se levantou, foi até ela, beijou a cabeça dela e depois a bochecha rechonchuda de Gabriel. A sorte é nossa, de todos nós. Naquela noite, quando os três estavam juntos no quarto, Gabriel finalmente dormindo depois de muito custo, Henrique deitado de um lado do berço e Lia do outro, apenas observando o filho dormir, Henrique sussurrou. Você sabe que eu penso em você todas as noites, não sabe? Lia olhou para ele por cima do berço, surpresa. O quê? Henrique sorriu. Você me disse uma vez que pensava em mim todas as noites, lembra? Antes da gente ficar junto. E agora eu penso em você. Penso em como você mudou minha vida. Em como você me deu uma razão para acordar feliz todos os dias. Em como você é a melhor coisa que já me aconteceu. Lia sentiu os olhos encherem de lágrimas. Henrique. Ele esticou a mão por cima do berço e segurou a mão dela. E você me mostrou que amor verdadeiro vale qualquer desafio, qualquer julgamento, qualquer obstáculo. Valeu a pena cada segundo, Lia. Cada segundo. Lia apertou a mão dele, chorando de emoção. E os dois ficaram ali, de mãos dadas, com o filho dormindo entre eles, e souberam que aquilo era para sempre. Não porque era fácil, não porque era perfeito, mas porque era real. Era construído dia após dia, com escolhas conscientes, com amor verdadeiro, com parceria de verdade. E nada, absolutamente nada, podia ser mais bonito do que aquilo. A jornada deles tinha começado com olhares tímidos em um evento. Tinha passado por julgamentos e desafios. Tinha sido testada várias vezes. Mas no final, o amor tinha vencido. E agora, ali naquele quarto, com a cidade dormindo lá fora e o futuro brilhando à frente, Lia e Henrique sabiam que tinham encontrado o que realmente importava, um ao outro, e a família que construíram juntos. E assim chegamos ao fim da história de Lia e Henrique, uma história que nos mostra que o amor verdadeiro não segue regras, não tem idade certa, e não precisa da aprovação de ninguém para ser real. Se você chegou até aqui e essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like agora. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma história emocionante como essa. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história. Qual foi o momento que mais te emocionou? E deixa também seu nome e sua cidade, porque eu adoro saber quem está aqui comigo nessa jornada. Compartilhe essa história
com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro existe e que vale a pena lutar por ele. Um forte abraço e até a próxima história.